exclusivamente aquáticos. Eles já vão ter um sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus, e o sistema circulatório dele vai ser do tipo fechado, ou seja, apresenta um coração com 2 cavidades. Além disso, ele apresenta um sistema respiratório formado por brânquias, que vai auxiliar na retirada do oxigênio da água. O sistema excretor é muito semelhante ao dos outros animais, é composto por um par de rins, onde vai excretar ureia e amônia. Ele também vai possuir uma linha lateral, que vai ser responsável por captar os movimentos da água. Além disso, ele vai ter uma bexiga natatória, que vai ajudar na sua flutuação na coluna d'água. Então, quando ele quer subir ou descer na coluna d'água, ele usa a sua bexiga natatória. Algumas espécies, como o tubarão, vai ter uma estrutura chamada ampola de Lorenzini, que vai captar as correntes elétricas na água, e assim ele consegue identificar uma presa a quilômetros de distância. E a reprodução deles vai ser do tipo sexuado, só que nós vamos ter uma diferença. Nós temos peixes cartilaginosos, que têm esqueleto formado por cartilagem, e os peixes ossos. E aí, na reprodução, o cartilaginoso, a fecundação vai ser interna e o desenvolvimento direto, ou seja, nasce um filhote igual ao seu pai, e nos ossos a fecundação vai ser externa e o desenvolvimento indireto, ou seja, vai passar por um estágio larval. Bom, aqui nós temos as classificações do peixe, então ele pode ser do tipo ósseo ou do tipo cartilaginoso. Quem são os peixes ósseos? A sardinha, o atum, o bacalhau, e os cartilaginosos são os tubarões e as arraias. Agora falando de anfíbios. O nome anfíbio quer dizer que ele tem uma vida dupla, então ele consegue viver no meio aquático e no meio terrestre. Aqui nós temos os primeiros organismos tetrápodes, ou seja, tem 4 patas. Eles já são animais ectotérmicos, a temperatura corporal desses animais são reguladas de acordo com a temperatura do ambiente. O sistema digestório dele também, assim como dos peixes, é um sistema digestório completo, eles vão ter boca e ânus. O sistema circulatório é composto por um coração com 3 cavidades, diferente do peixe, que eram 2 cavidades, aqui nós já temos 3 cavidades. O sistema respiratório vai ser um pouco variado, porque ele pode ter respiração branquial, cutânea e pulmonar. Na forma larval, ele respira por meio das brânquias. Na forma adulta, ele respira pela pele, de forma cutânea, paralelo a isso, de forma pulmonar. O sistema nervoso dele é bem dividido, Ele vai ter um telencéfalo, um mesencéfalo e um rumbencéfalo. O telencéfalo vai ser responsável pelo olfato, o mesencéfalo pela visão e o rumbencéfalo pela audição e pelo equilíbrio. O sistema discretor deles também é formado por um par de rins, só que aqui eles não vão ter um ânus, e sim uma cloaca, que é por lá onde vai desembocar tanto a urina, quanto as excretas, como ocorrer a copulação. O sistema reprodutor é do tipo sexuada, então ele vai fazer fecundação externa, então eles vão liberar os gametas na água, esses gametas vão se encontrar e virar ovos, E esses ovos vão desenvolver embriões, que vão se formar larvas, para depois virar mesmo um anfíbio adulto. Com relação à classificação dos anfíbios, nós temos 3 classes. Eles podem ser anuros, urodelos e ápodes. Qual é a diferença? Os anuros são aqueles que não têm cauda, que é o tipo sapo e a rã. Os urodelos são aqueles que vão ter uma cauda persistente, como as salamandras. E os ápodes, eles não vão ter patas, como as cecílias ou as cobras cegas. E aí, por fim, vamos falar dos répteis. Tanto dos peixes quanto dos anfíbios, os répteis são os mais evoluídos. Por quê? Eles são tetrápodes, tem 4 patas. Eles já vão ter uma pele bastante grossa, que isso vai manter ele bem aquecido. Eles vão ser também ectotérmicos, ou seja, a temperatura dele varia com o ambiente. O sistema digestório é completo, então eles vão ter uma boca e um ânus. O sistema circulatório é formado por um coração com 4 cavidades, O sistema respiratório já vai ser exclusivamente pulmonar, então eles respiram somente por pulmão.
O sistema nervoso já vai ter um encéfalo, que é como se fosse um cérebro, então ele é bem mais desenvolvido. Fora isso, ele tem os nervos que vai mandar as informações para todo o corpo. O sistema excretor também é formado por um par de rins, mas o elemento excretado vai ser o ácido úrico, né, que é já uma urina muito semelhante com as dos mamíferos. A reprodução ela se dá de forma sexuada, ou seja, um macho e uma fêmea, com fecundação interna e desenvolvimento direto, né? Então, do ovo já nasce o filhote semelhante ao adulto. E aí a evolução está aqui, né? Eles botam ovos, né, com casca para proteger os filhotes. Os répteis também têm duas estruturas que são particulares, que é o órgão de Jacobson, que é muito comum nas cobras, que ele vai ter função olfativa, e as focetas loreais, né, que também são comuns nas cobras, que vão detectar o calor, né? Então, assim, ele consegue identificar uma presa no ambiente que ele está. Com relação à classificação dos répteis, eles são divididos em 4 grupos, que são os quelônios, que são aqueles que têm aquela carapaça dorsal, né, formada por placas ósseas, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Os crocodilianos, que têm as placas córneas, como os jacarés. E os escamados, que têm escamas no seu corpo, como os lagartos. E os encofalhas, que